Nosso boa tarde. Nós queremos estender as boas-vindas a todos que chegaram para esse momento, para concluirmos o dia do Senhor na casa do Senhor. Eu gostaria de convidar a todos a ficarem em pé. E vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua direção sobre essa programação. Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por este sábado em nossa vida. Te agradecemos porque nesse dia nós louvamos, nós oramos, escutamos a Tua palavra e com certeza estamos mais próximos do encontro contigo nas nuvens dos céus. Estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais sobre a nossa saúde, sobre como viver, como tratar do Teu templo, que é o Espírito Santo, que é o nosso corpo. E queremos, ó Pai, que Tu abençoe o mensageiro, abençoe cada parte que será realizada. Abençoe também cada adorador, cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois Tu és a razão. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Sigo os Teus passos para não me perder. Descobri que és minha razão de viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração.
pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu Há caminhos que parecem ideais pra se seguir. Há projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também tenho lutas pra enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de ti, para ser eu me entrego a ti, Senhor. Em oração aqui estou, Para pedir que não me deixes pecar contra ti. com teu amor em minha mente, eu te obedeço humildemente, vencedor, Cada dia eu sou. para todos que me ouvirem, Testemunha eu serei, vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. é um passo de fé, Entregar-se a Deus para ganhar liberdade, para vencer. Entrego-te, Senhor, em oração aqui estou, para pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, eu te obedeço humildemente, vencedor, cada dia eu sou. nada tenho em mim mesmo, preciso crer e confiar, alimentar-me da palavra, jamais deixar de orar. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, para pedir que não me deixes pecar contra ti. Teu amor em minha mente, eu te obedeço humildemente, vencedor,
oração? Boa tarde, igreja. Vamos orar? E eu gostaria de orar agora pelo trabalho missionário do Ministério Jovem para esse ano de 2024. Assim como nós estamos, vamos fechar nossos olhos e orar ao nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, Santo Pai, obrigado pelas nossas vidas, Senhor, pelo Teu santo dia, mas muito obrigado, Senhor, pela vida de cada jovem aqui da nossa Igreja do Marco, Pai. Que Tu possas, ó Deus, capacitar esses jovens para o trabalho missionário de 2024, Senhor, pois eles serão e estarão à frente da pregação do Evangelho, Senhor, para o final dos tempos. Por favor, Senhor, estejam com eles, que os Teus santos anjos, Senhor, os acompanhem aonde quer que eles estejam. Que Tu possa, Senhor, fazer de cada jovem homens e mulheres valorosos para a Tua obra. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.
Olá, boa tarde a todos que se fizeram presentes nesse programa de tarde de sábado aqui. Acredito que pessoas que viram que foi anunciado, né, uma programação, uma palestra sobre saúde. E eu vou apresentar e estou responsável pela tradução da palestra feita pelo nosso irmão Gregory Cheadle. Ele veio dos Estados Unidos, especificamente na Califórnia. A formação dele é ênfase, né, em fisiologia da psicologia. Ele tem um bacharelado em psicologia, tem mestrado, tá? A concentração do mestrado dele é administração de cuidados de saúde. E ele está fazendo hoje, na nossa universidade, na Califórnia, em Loma Linda, um doutorado em estudos de câncer, mais especificamente câncer de próstata, análise e diagnóstico. Então, com ele ficam os momentos que se seguem. Feliz Sábado. A few weeks ago, bombs were dropped in Israel. It began a war that would determine the future of this small piece of land. But I'm here today, thank God, to tell you that there is a war that began some time ago for your soul. Algumas semanas atrás, bombas caíram em Israel e começou uma guerra que nós estamos vendo que vai determinar um pouco o futuro próximo da nossa humanidade. Mas muito tempo atrás, uma outra guerra começou, essa guerra pela sua alma. God gave Daniel and Shadrach and Meshach and Abednego 10 times more intelligence than all the magicians that were in the king's house. Deus deu a Daniel e a seus amigos 10 vezes mais inteligência do que todos os magos que haviam na casa do rei na Babilônia. Satan sees that he cannot have great power over a mind that is dedicated to God and a mind that is composed of the things that God said that humans should eat. Satanás, ele vê que ele não consegue ter poder sobre a mente de uma pessoa se o corpo dessa pessoa e a mente dela estiver cheio daquilo que Deus disse que era para ela comer. Satan's main point was, how in the world can I destroy the earth? How can I destroy humans? How can I destroy everything that God created? O principal ponto de Satanás é: o que eu posso fazer para destruir tudo que Deus criou, especialmente o homem? And so he uses money in order to get humans to do his dirty work. E ele usa o dinheiro para fazer os seres humanos fazerem seu trabalho sujo. So the question we have to ask is, who will we serve? And who do we want to control our mind? A pergunta que nós temos que fazer é: quem nós vamos servir e quem nós queremos que controle a nossa mente? We are created in the image of God. Nós somos criados à imagem de Deus. God is the creator, redeemer, the way, the truth, and the life. Deus é criador, redentor, o caminho, a verdade e a vida. On the other hand, the enemy of souls is not only a liar, but the father of lies. E o inimigo não é só um mentiroso, mas o pai da mentira. So everything that God wanted us as humans to have for our benefit, Satan has turned it around and brought into existence those things which would be detrimental to us. Então, tudo que Deus fez, que Ele fez que fosse bom para nós, Satanás vem e quer deturpar. So the question is, are humans designed to eat meat? Nós somos elaborados ou construídos para comer carne. The biggest, the strongest, and the longest lasting animals on earth are herbivores. Os maiores, mais fortes e mais longevos animais da terra são herbívoros. Oh, you gotta love
tendo um pouco de dificuldade com... tá. So the religion of evolution teaches that we came from monkeys and over an extended period of time, suddenly we became humans. A evolução diz que nós viemos de macacos e que, durante muito tempo, nos tornamos humanos. Now, I will be the first to admit that there are some of us who act like monkeys, but we didn't come from monkeys. Eu reconheço, admito que existem pessoas como nós que agem como macacos, mas nós não somos macacos. Amen? All right. And so evolution teaches that we were scavengers, that we were hunters and gatherers. It's foolishness. There is no way that we could begin as a people, as a society, as a race, as a species, by being a hunter and gatherer. E a evolução diz que nós começamos o desenvolvimento dos seres humanos como caçadores, coletores, mas não tem como a gente ter começado assim. So again, the question is, are we designed to eat meat? E a questão continua, somos projetados para comer carne? That's really a deceptive question, because if you hold that meat is this substance that's from animal flesh that's been cut into small pieces, just inundated with seasonings and sauces and all these other things, you're going to get a different answer. E a questão é, se você quer reconhecer que comer carne, a ideia de comer carne, é pegar a carne, cortar, fazer miúdos, temperar, colocar dentro de um prato como esse, e aí você vai ter uma resposta diferente. You're going to get a different answer than if you have the question being, are humans designed to eat flesh if humans are naked and without tools? A questão é, se um humano não tem ferramentas, está nu, ele tem capacidade de comer carne tirada diretamente do animal? And so Satan has brought into every realm of academic study this religion of evolution, and part of that is that humans evolved by eating meat. E tudo que a evolução diz dentro da área da academia é que os humanos se desenvolveram comendo carne. But again, I don't know a single human being who can be out in the middle of nowhere, butt naked, without any tools, who will take down any animal and survive. Eu não conheço nenhum ser humano que, sendo isolado, nu e consiga capturar um animal, seja capaz de comer a carne daquele animal. Por quê? So let's look at hunting. Humans do not have, or rather humans have hands with fingernails. Seres humanos têm mãos com os dedos da mão, né? Sem garras, é isso que ele quer dizer. Carnivores have 4 paws and they have claws to grab and hold their prey. Os carnívoros têm as 4 patas com as garras para capturar e prender as suas presas. Now let's look at killing. Vamos tratar de matar. Humans cannot go out and kill a giraffe. We may be able to go out and kill a little chicken, but that's about it. Um ser humano não é capaz de ir sozinho, sem armas, e matar uma girafa. Talvez uma galinha. So we are not equipped to kill prey. Nós não somos equipados para matar uma caça. And so let's look at eating animal flesh. E comer carne fresca, né, de animais. There's nothing about us that is designed to eat animal flesh. Nada em nós é desenhado para comer carne de animal. Let's start with the mouth opening. The mouth opening of humans is so small. A abertura da boca do ser humano é bem pequena. Whereas if you look at the mouth opening of a carnivore, their opening is large because they are going to latch onto that prey, hold it and kill it and eat it. A abertura da boca de um carnívoro é muito grande para que ele seja capaz de abocanhar, matar e comer aquela presa. And again, you can see how large that opening is compared to that of a human. Compare a abertura da boca para o tamanho de um ser humano. And so let's talk about the teeth. Vamos falar sobre os dentes. Human teeth are totally different than that of a carnivore. You can see the canine teeth on this lion and the canine teeth on this tiger. Vejamos os dentes aí do leão e do tigre. São completamente diferentes do ser humano. Now, I've had professors, when I took anatomy and all these other sciences, they would tell me
that we have canine teeth. E aí eu tive professores que insistem em dizer, não, mas nós temos dentes caninos. We may have teeth that are in the position of canine teeth, but we do not have canine teeth, obviously, like a carnivore. Por mais que nós tenhamos dentes que estejam na posição de canino, mas não caninos como os de um carnívoro. So not only do we not have canine teeth, our teeth are weak compared to that of a carnivore. Não só a questão do ser o dente canino, mas a questão da força do dente, da capacidade de ser diferente de um carnívoro. A human can break a tooth by eating a carrot. Um ser humano pode quebrar um dente se ele for morder alguma coisa mais dura. But the teeth of a carnivore can crush bone because they have a substance called hydroxyapatite, which is in a higher concentration that allows that tooth to be so hard. Então, a concentração de um tipo de hidróxido, uma composição do dente do carnívoro permite que ele seja capaz de quebrar osso quando ele morde. Praise God for my translator. Ele disse para Deus seja louvado pelo tradutor. Our teeth are designed to crush plants. They're not designed to crush bone. Os nossos dentes são desenhados para esmagar plantas, não ossos. And another thing too is that carnivores have a jaw structure that allows them to, it's like a mouse trap, to collapse onto the prey. A boca do canino é desenhada como uma armadilha realmente para prender e não deixar sair, não, uma trap, uma armadilha para animais. Whereas humans, our jaws allow us to have a sliding motion instead of just straight up and down. We have a sliding motion so that we can chew. Nós temos um pequeno movimento da mandíbula que nos permite mastigar. And if you look at the biting force of humans compared to carnivores, a jaguar has a biting force of 600 to 907 kilograms per square inch. Então nós temos aí a força de mordida de alguns carnívoros. Do leão é de 455 quilogramas por polegada quadrada. Humans have just a biting force of 73 kilograms per square inch. A nossa é de apenas 75 quilogramas força. So carnivores, they will bite the prey, take literally just one or two chews and then swallow it. Então, um carnívoro, ele vai morder a presa, dá apenas uma ou duas mastigadas, então ele engole. And so when we do that, when we swallow, we have a muscular contraction that allows whatever we swallow to go into the stomach. The esophagus of herbivores is shorter than that of carnivores. Então, quando a gente engole, nós vamos ter um movimento, as contrações que vão conduzir a comida até o estômago. Essa extensão nos herbívoros é muito mais curta do que nos carnívoros. And so with humans, we will choke on something the size of a pill. There are certain vitamin pills that we can't swallow, let alone taking a large mass of flesh. Nós, seres humanos, conseguimos nos engasgar com coisas bem pequenas, até como uma pílula. Não sei quem tem dificuldade aqui, às vezes, de tomar um medicamento e engolir uma pílula. Tá? Carnívoros não, eles conseguem passar uma grande quantidade de carne quando eles engolem. And interestingly enough, that in the United States anyway, if not the whole world, the most common thing that people choke on is a piece of a hot dog. E nos Estados Unidos, uma das coisas mais comuns que as pessoas se engasgam é com pedaços de cachorro-quente. So now we go to the stomach. So we went from the mouth opening to the teeth, to the esophagus, and now we're going to the stomach. The stomach of carnivores will hold up to 20% of their body weight. Can you imagine you consuming at one meal 20% of your body weight? Saindo da boca, chegando então no estômago, nós temos que um carnívoro, o estômago dele tem capacidade de conter 20% do seu peso, da sua massa corporal, quando ele se alimenta. Even more fascinating is that when
carnivores eat, their stomach acid, the pH level of their stomach acid, the amount of hydrochloric acid in their stomach gets down to a pH of less than 1. That's the same pH that's in a car battery. E aqui está enfatizando que a questão do o ácido digestivo dentro do estômago de um carnívoro, ele é tremendamente mais ácido que de um ser humano. Chega no nível de um ácido de bateria, realmente. So now we go to the small intestine. The small intestine is about 10 to 15 feet in length for the humans. It's much shorter in carnivores. Então, nos seres humanos, nós temos, ao contrário dos carnívoros agora novamente, mas de outra forma. Para os seres humanos, o intestino delgado ele é muito mais longo do que no carnívoro. And so the food that humans eat will stay in the small intestine for about 5 hours. It will stay in the stomach for about an hour. Então, o ser humano vai ficar por 5 horas mais ou menos a comida dentro do intestino delgado. And so then we go into the large intestine. The large intestine is about 5 feet, and food will stay in there anywhere from 10 to almost 60 days. It'll be 60 days if you're eating meat, that's for sure. 60 hours. E a comida no intestino grosso, né, vai ficar por volta de 5 horas, especialmente se você tiver comido carne. So Ellen White says there are those who ought to be awake to the danger of meat eating, who are still eating the flesh of animals and thus endangering the physical, mental, and spiritual health. Ellen White enfatiza que existem aqueles que ainda precisam despertar para os perigos de comer carne. Então, comendo carne, eles estão colocando em perigo a sua saúde física, mental e também espiritual. There are but a few animals that are free from disease. Disease is conveyed to the liver, and the entire system of the animal is diseased. Quando ela escreveu isso, ela disse: existem poucos animais que estão livres de doenças. Principalmente as doenças, elas são concentradas no fígado, e a partir do fígado todo o sistema do animal ele fica adoecido. Now, it's interesting that she mentions the liver here, because in the United States, we condemn animals based on a number of diseases that I'll get to in a few minutes. But the liver, if you look at the number of animals that are condemned, it's much smaller than the number of livers that are condemned. Então, nos Estados Unidos, é claro, o animal pode ser condenado, não ser adequado para ser consumido por várias doenças, mas especificamente por doenças no fígado, né? Se o fígado estiver doente, ele vai ser considerado doente. So much disease is caused in this manner, but people, Seventh-day Adventists, Catholics, Baptists, atheists, cannot be made to believe that it is the meat that they are eating that has poisoned their blood and caused their suffering. Então, a maioria das doenças são causadas dessa maneira, ou seja, pela ingestão de carne contaminada. Mas pessoas de todas as denominações, elas não acreditam que é isso que está envenenando o seu sangue e causando o seu sofrimento. We're often given this image of cows out having a good time. In the United States, we call them happy cows, but in all actuality, they are sick cows. Normalmente nós somos apresentados a essa imagem, né, de vacas ao ar livre, comendo grama no campo, mas não é essa ideia de vacas que nós temos, que são abatidas, né, para o nosso consumo. So here are a list. This is a list of diseases of cattle. I have 67 diseases that cattle have. Aqui é uma lista de doenças de gado, 67 doenças nós temos nessa lista. Anthrax is a big one. Botulism, bovine spongiform encephalopathy. Botulismo, doença parecida com anthrax, encefalopatia espongiforme bovina, que seria a doença da vaca louca. There are other diseases. I'll get to a few shortly, but you can look at all these diseases that these animals have, and there's more. And these are some of the diseases, not all of them.
Essas são algumas das doenças que o gado pode transmitir para nós. So, a major concern, we have bovine spongiform encephalopathy, which is also known as mad cow disease, the bovine leukemia virus, the bovine immunodeficiency virus. Então, de principal preocupação seria a encefalopatia espongiforme, que é a doença da vaca louca, o vírus de leucemia bovina e o vírus de imunodeficiência bovina. The bovine spongiform encephalopathy is a major concern. If you look across the world, the numbers are low. And why would the numbers be low? E a doença da vaca louca ela é uma preocupação, mas parece que no mundo hoje os números estão baixos dela. Por quê? The numbers are low because they are not looking for it, and they don't want to look for it, because if they look for it, they would find it, and if they find it, the industry would collapse. Os números estão baixos simplesmente porque eles não estão pesquisando, porque se eles pesquisarem, eles vão encontrar, e isso vai gerar o colapso na indústria de venda de carne. So one of the issues with mad cow disease is that there are things called zoonoses. And zoonoses are diseases that can be transmitted from animals to humans. E o problema da doença da vaca louca, como de outras, é que é o tipo de doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano. So Creutzfeldt-Jakob disease is one of the manifestations of mad cow disease in humans. Então, essa doença aí, com esse nome, né? Creutzfeldt-Jakob disease, na aparência do cérebro aí, ela pode ser transmitida para o ser humano. There used to be only 2 types of Creutzfeldt-Jakob disease, but now there are several types. Havia apenas um tipo, agora há vários tipos dessa doença. Creutzfeldt-Jakob disease used to be seen in elderly people like those past 70, but now there's a new variant Creutzfeldt-Jakob disease that's seen in people in their 20s, and the amount of time before its onset and death is far shorter now than it ever has been. E essa doença ela atingia pessoas de mais idade, mas agora já está atingindo pessoas na faixa dos seus 20 anos, e entre o início da doença e o seu desenvolvimento, a morte diminuiu bastante o tempo de ação. It used to be it would take decades in order for a person to die, but now sometimes it's a matter of months. Levava décadas para uma pessoa morrer, e agora é uma questão de meses. Another form of dementia that we get, because oftentimes, people say they have Alzheimer's or a relative has Alzheimer's. They may not have Alzheimer's. They could have anything from Creutzfeldt-Jakob disease to Lewy body dementia. Então, essa doença aí, do Lewy body demência, que demora a desenvolver, está também começando mais cedo. Now, Lewy body disease differs from Alzheimer's in that with Lewy body disease, these entities enter the brain cell itself, whereas with Alzheimer's, we have the beta amyloid plaques that are outside of the brain neuron, the neuron. Então, essa doença especificamente atinge dentro das células nervosas, contaminando toda a área em volta. Another one is vascular dementia. You can see in the red, it's called an infarct, and that's where you have a damaged blood vessel that has leaked and blood has gone into the brain and is causing dementia. Demência vascular, ou infarto, né? No cérebro aí nós vemos um coágulo que ele rompeu e vazou, né, pelo cérebro. Now with vascular dementia, you can have multiple infarcts. Na demência vascular nós podemos ter vários infartos combinados. And it would have a gradual onset of dementia. E aí nós teremos uma demência que vai desenvolver gradualmente. Now bear in mind that all of these are influenced by our diet. Guarde na mente de vocês o seguinte, que tudo isso é influenciado pela nossa dieta. Can you see how your spiritual health is involved with your diet now? Você consegue perceber como a sua saúde espiritual está diretamente relacionada com a sua dieta? So this is one of my favorites. This is neurocystic cirrhosis. É um dos meus favoritos, a neurocysticircose. Talvez favorito no sentido de estudo, né? Now this is a human brain, and what those little circles are. Isso é um cérebro humano. O que são essas pequenas bolinhas, círculos? This is from the pork tapeworm, Tinea solium, and what it does when a person eats
pork that's infected with these tapeworms. They eat the pork, it goes into the stomach. Essa é a tenha que vem da carne do porco. Quando a pessoa é contaminada, primeiro vai para o estômago. Okay, and then, that part of the capsule is decimated by the stomach acids, and those little larvae are free to go throughout the system, and they end up in the brain and cause cysts. E quando a carne ela está sendo digerida no estômago, os vermes eles são liberados e eles passam a correr por todo o sistema do corpo. So again, can you see how your diet is so important with your spiritual health? Você consegue perceber como a sua dieta está diretamente relacionada com a sua saúde espiritual? Of course, and then there's our friend Alzheimer's. You can see that the Alzheimer's brain is small. There are several things, there are a multitude of things that cause Alzheimer's, and one of the leading causes now is inflammation. E aqui nós temos foto do Alzheimer, que tem sido estudado, ainda não se sabe todas as causas, mas uma das principais causas é a inflamação. And a couple of things that cause inflammation in the brain are E. coli and Streptococcus. E uma das principais coisas que causam inflamação no cérebro são esses vermes. What's the Streptococcus? Streptococcus. Streptococcus. Yes. And so, E. coli também. yeah. And so, guess what is loaded with E. coli and Streptococcus? Então, a ênfase da inflamação é o E. coli e o Streptococcus no Alzheimer, na inflamação no Alzheimer. The very thing I'm lecturing about. Keep your mind in such a condition that God can impress it with the precious truths of His Word. Mantenha sua mente numa condição que Deus possa impressionar com as suas preciosas verdades da sua palavra. Can God impress? Let me think. Can God impress you if your mind is just filled with filth? Pode Deus impressionar a sua mente se ela estiver cheia de coisas nojentas? So now we go to the bovine leukemia virus. Now remember, these are just some of the diseases in animals. So the bovine leukemia virus is the most potent oncovirus, and an oncovirus is a virus that causes cancer. Então, falando da leuquemia bovina, né? Tem um vírus que é um dos mais potentes causadores de câncer. So the bovine leukemia virus has been shown to cause cancer, breast cancer in women. A professor at UC Berkeley in California, not too far from where I am, she studied this for years, and she had so much trouble getting funding because of the cattle industry. Por causa das empresas, né, das companhias que trabalham com gado, essa professora, Gertrude Berry, ela tem dificuldade de conseguir fundos para estudar, para pesquisar que esse vírus causa o câncer de So rather than mama. fight the cattle industry, what she did, she said, let's find ways to prevent the bovine leukemia virus. Let's find a way to stop it in cattle. Então, em vez de enfrentar as indústrias de gado, né, de carne, de venda de carne, ela disse, vamos prevenir o desenvolvimento do câncer de mama. And the bovine leukemia virus, BLV for short, is also responsible, has a route or role to play in prostate cancer. Esse mesmo vírus também tem um papel na indução do desenvolvimento de câncer de próstata. Colon cancer is another problem that we have when we have a high meat diet. Quando nós temos esse tipo de dieta, também o câncer de cólon, ele é extremamente comum. So everything from the entire large intestine is prone to cancer from the meat diet. Todo o comprimento do intestino, ele fica comprometido com a questão do câncer. Oh, and then to add to the danger, a lot of people like to barbecue and to smoke their meat. That was one of the worst things you can do. The Bible talks about boiling meat. But when you barbecue meat, you have an increase in the HCAs and the PAHs. Quando você faz aquele churrasco, né, especialmente que a carne ela é defumada, ela entra em contato com a fumaça, né, do churrasco, há um aumento
desses itens que são causadores de câncer, o HCA, o pH. The HCAs are heterocyclic amines, and the PAHs are polycyclic aromatic hydrocarbons. One of them, the most famous one that we know for the most part, a more common one, is called benzopyrene. Então, o benzopyrene é um dos principais desse grupo, que aumenta com a temperatura, quando a carne ela é aquecida. And so with benzopyrene, we have more benzopyrene in smoked meat than we have in cigarettes. Então, nós temos esse mesmo benzopyrene, ele está presente na carne do churrasco, tanto quanto ele está presente em cigarros. The World Health Organization, we've had this message 160 years. Nós tivemos essa mensagem há 160 anos. 8 years ago, the World Health Organization, they came out and said that meat was cancer. How long have we known this stuff? Só 8 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde, ela veio dizer, olha, o consumo de carne pode estar causando câncer. 8 anos atrás. And so the World Health Organization came out 8 years ago saying that meat is cancerous. E há 8 anos atrás, então, a Organização Mundial de Saúde disse, olha, carne, especialmente carne processada, é carcinogênico, está causando câncer. And they said that uncooked meat is probably cancerous. E disse que carne não cozida, com certeza vai dar câncer. So what more do you need to know? Então, o que mais você precisa saber? And so now we get into the bovine immunodeficiency virus, and the BIV for short is the cow version of AIDS. You have AIDS in this country? Okay, all right, there we go. Então, o vírus da imunodeficiência bovina seria o tipo de AIDS da vaca. Now, we talked about all these other dementias. Now we have an HIV dementia. So we're eating an animal that has BIV, which is so close to HIV that there has got to be an association between HIV dementia and consumption of meat. Então, o consumo da carne, ele está diretamente relacionado a essa demência gerada por esse vírus, tá? Que é o vírus da imunodeficiência bovina. Will it be studied? Será que isso vai ser estudado? No, because they know that they're going to find HIV dementia, and when they find that and the media gets a hold of it, meat sales are going to plummet. Então, eles não vão estudar isso, porque depois que eles fizerem a relação, a venda de carnes vai despencar. It is impossible. Say impossible. Digam, impossible. Oh, obrigado. It is impossible for those who make the free use of flesh meats. What kind of meats? Help me, brother. Ok. Eles estão perguntando para vocês, né? É impossível para as pessoas que fazem uso de carnes. É impossível. Oh, okay, all right. It is impossible for those who make a free use of flesh meats to have an unclouded brain and an active intellect. Uma mente desanuviada e um intelecto ativo. É impossível de ser alcançado por quem faz consumo de carne. Now, these aren't my words. These are the words of the founder of this church. Essas não são minhas palavras. São as palavras de uma das fundadoras dessa igreja. So I talked earlier about money, the love of money. I was in a slaughterhouse. We can talk about that later, but I want to show you what happens and what we're responsible for when we eat meat. Eu falei no início sobre dinheiro, não é porque a questão do dinheiro. Então ele foi no matadouro. So in Brazil, I found out you have 2,300 meat inspectors. No Brasil eu descobri que nós só temos 2.300 inspetores de carne. And one of the things across the world is to get a sick cow to slaughter as fast as you can. Don't let it die on your farm. Get it to the market as fast as you can. E a política nesse mundo dessas vendas não é deixar a vaca morrer, é fazer com que ela chegue ao mercado o mais rápido possível, mesmo sabendo que ela está doente. So what happens is that cattle are at a feedlot, they're trucked to the slaughterhouse. Então a vaca era tirada da fazenda, colocada no caminhão, levada ao matadouro.
And this is called the killing station. Let's see. Yeah. Oh, no. Okay, so right here and right here, you have a probe. It's actually a stun gun. And so they put it on the cow's head, and he presses it, and that probe goes about 6 inches into the animal's skull and makes it, it's not dead, it's stunned. Então, a morte da vaca começa no momento em que, tipo, uma sonda é colocada, posicionada no crânio, e ela penetra por volta de 12 centímetros, penetra no crânio, e a vaca não está morta ainda, mas ela já está completamente paralisada. And then, so it's stunned, it's not dead yet, and so it goes to the next station called the sticking station. E aqui nessa sessão que eles vão tirar a pele, né? Começar a fazer os cortes. And so the cow is upside down, and the guy has a knife, and he severs the neck. E aí a vaca é colocada de cabeça para baixo, com uma faca ele faz um corte no pescoço. And one of the things that's collected is blood. E uma das coisas que é coletada é o sangue. Then they make incisions on the hide. They cut the hooves off. Então eles fazem incisão em várias partes, de cima a baixo. And the hide comes off in one piece. They have a machine that takes it off in one piece. E aí eles têm uma máquina que puxa, né, o couro de cima a baixo de uma vez só. And here they go to another station and they take out the insides of the animal, its intestines, liver, pancreas. E eles levam uma outra etapa, eles retiram todo o interior, né, os intestinos, o fígado, o pâncreas da carne, tudo é retirado. And one of the things they do, they cut the stomach and pour out the contents of the stomach, and that's saved. Now, I'll talk about that shortly. E quando eles cortam o estômago, o que tem contido naquele estômago também é aproveitado. And there's your steak. Again, high levels of HCA and pH. E aqui o bife, né, com alto level de substâncias cancerígenas. Animals are becoming more and more diseased. They're becoming what? Os animais estão ficando cada vez mais doentes. Ele quer que vocês repitam. Os animais estão ficando cada vez mais o quê? Yes. And it will not be long until animal food will be discarded by many besides Seventh-day Adventists. E chegará um tempo que muitos vão descartar o uso de carne e não os adventistas do sétimo dia. God says, I gave you this message 160 years ago. Deus disse, eu dei essa mensagem 160 anos atrás. I have other sheep that I love. Eu tenho outras ovelhas que eu amo. You had it, but now I'm going to take it to them. Eu amo vocês, mas agora eu vou levar essa mensagem para eles. So in Brazil, you slaughter 30 million cattle each year. Em Brasil, nós matamos 30 milhões de vacas por ano. 56 million pigs each year, or hogs each year. 56 milhões de porcos todo ano. And over 6 billion chickens each year. Isso é mais de 6 bilhões de frangos, né, galinha, todo ano. And now we talk about money again. In Brazil, we talked about it earlier, corruption. One of the things Brazil has a problem with their meat is that they have a way of mislabeling it. The rotten stuff, they will add chemicals to it, and they will send it out to other countries, and they will have it domestically as well. Então, o problema do Brasil com respeito à corrupção, volta aquele tópico do dinheiro, né, é que o Brasil ele classifica de forma tendenciosa algumas partes da carne. Então, pega algumas partes da carne que estão visivelmente doentes, acrescenta alguns produtos químicos e vende, tanto para outros países também como para consumo interno. So politicians will give this media appearance that everything is fine. E aí, para os políticos, dá aquela aparência de que está tudo ok, né? What happened? Oh, okay. So over when we had the mad cow scare, we had the prime minister over there making a TV appearance, eating a hamburger, and having his daughter eat a hamburger as well.
Então, o primeiro-ministro com a sua filha comendo um hambúrguer, aparecendo na televisão. So we're rendering, about half of a cow is not used for food, it goes to rendering. Então, praticamente metade da vaca, né, ela não é utilizada para consumo, então ela vai para processamento. And if you look at the graph, 55% of the rendered products goes to animal feed, and another 13% to dog food, pet food. Então, do que é processado, 55% vai para alimentação animal, 13% para alimentação de pets. And we'll talk about milk. Does anybody look like this? Mesma coisa, né? Falando de leite, olha aí, um bezerrinho bonitinho. If you do, then you can drink milk. E aí você faz pensar que você pode beber leite. Milk was designed for the species that it came from. O leite foi desenvolvido apenas para as espécies que tiveram aqueles It's loaded with bebês. hormones and pathogens. E aqui todos os patógenos, doenças do leite. And we drink it because we're told we're going to have strong bones, but there's not a single study throughout the world that confirms that. Não há nenhum grupo de estudo do mundo que confirme realmente que que o leite torna os ossos mais fortes. But with that strong bone argument comes a small brain. This is the brain from a 900 kilogram cow. Daquela questão do argumento, nós temos aqui, esse é um cérebro de uma vaca de 900 quilos, ele pesa apenas meio quilo. But the human brain is over 3 times the size of a cow. Even though that cow weighs 900 kilograms, the human brain is 3 times its size. E o nosso cérebro é 3 vezes maior. I'm just going to go through. This is the consumption. The bottom line with these photographs is that the urine, the water, and the feed that has gone into making beef is destroying the planet. Period. Resumindo, o que esses slides apresentam, o consumo de água para a produção de carne está acabando com o meio ambiente. Yeah, I have a lot of friends who believe in climate change, but the biggest contributor to the world's destruction is animal agriculture. Ele acredita em mudança climática, né, sobre alguns pontos, mas o principal motivo para ele, o principal problema é que a pecuária bovina é que está gerando esses problemas para o mundo. But I want to leave you with one happy note. Mas eu quero deixar vocês com uma notícia boa. Veganos make better lovers. Amen. Quem é vegano é o melhor amante. All right, obrigado. I don't know what else to say. How do you say thank you very much? Muito obrigado. Obrigado. Yeah, okay. Muito obrigado. And now Pela programação, nós teremos um tempinho para algumas perguntas. O nosso colega Antônio vai fazer a mediação. Boa tarde a todos. Feliz sábado. Gregory, Cheadle, muito obrigado. Aprendeu já as palavras essenciais da língua portuguesa. Agradeço ao André, também uma tradução de excelência, amigo. Muito obrigado por esse compromisso. E Gregory, agradeço também porque vocês perceberam a mensagem de saúde, quanto impactante ela foi nesta tarde de hoje, baseada em estudos científicos, baseada bastante fisiologia, fisiopatologia, e realmente, eu como médico, eu consumo carne, confesso, gente, mas me fez repensar bastante agora, né, tenho que cumprir isso com Deus. Eu não vou traduzir isso para ele. E foi impactante. E eu tentei o Gregory, quando foi que eu tentei o Gregory, Janaína? Na quarta-feira, chamei ele para comer uma pizza, aí tinha lá um queijinho, ele não recusou, falei, Gregory, não come queijo? Não, Gregory, tá bom. E depois eu tentei ele, na quinta-feira, convidei para ele em casa, preparei às 9 horas uma refeição já sem leite, tudo padrão, e o Gregory também, porque ele não se alimenta a partir das 18 horas para manter a qualidade dele, nutricional, porque assim, realmente, olha, foi tentador, e o Gregory passou para as tentações. Então, agradeço, Gregory, realmente você vive a palavra, vive a mensagem de saúde, e foi bastante impactante para todos nós. Neste momento, nós temos alguns minutos, tá, para fazer algumas perguntas abertas para o público, e no YouTube também, você que está no YouTube, você que queira perguntar, gostou realmente dessa palestra, dessa mensagem de saúde impactante, pode fazer, está aberto aqui neste momento, vamos estar acompanhando. Primeiro vamos abrir aqui para a igreja,
Quem quiser pode levantar a mão que o Marcos irá levar até você, tá? O microfone. Primeiro, parabéns, Gregory, pela palestra. Eu queria que você desse uma sugestão para todo mundo que está assistindo aqui. Com certeza é uma palestra muito impactante. A gente quer saber assim, qual seria o primeiro passo para essa mudança de hábito? Ela tem que ser instantânea? Num dia você come carne, no outro dia você é vegano? Que sugestão prática você pode dar para a gente que quer iniciar essa mudança? She congratulated you, and she's asking what's the... sometimes it's a difficult change, to change your habit from one to the other. She asks, what's a suggestion or a tip that you can give us for the first steps that we may take towards this change in our dietary habits? You know, I appreciate that question so much. I think that, you know, when I read Ellen White's writings, she says make the change slow. I made the change fast because when I realized that I was eating the flesh of an animal, I just couldn't stomach it anymore. But she says make the change slow. If you can look at these slides and not be moved, there's a far greater problem with your motivation. Ele disse que, a própria senhora White diz que nós precisamos fazer mudanças de forma lenta. Ele, particularmente, fez algumas mudanças bem rápidas, talvez por ter sido impactado pelo que ele viu na pesquisa dele. Mas ele pergunta, você consegue ver esses slides, as informações que são passadas, e não ser tocado realmente de que você precisa mudar alguma coisa no seu comportamento? Ele acha assim que não é impossível. And I think that when you realize the cost, we want to be in heaven. And so when you want to do everything to get there. And those who want to stay here will stay here by the way they're acting. And so heaven is where we want to be and where we want to go, and our focus should be there. É uma questão de custo. Qual é o custo para você, no seu objetivo de alcançar o céu? Porque quem não fizer nenhuma mudança na sua vida, ele disse, vai ficar aqui, não vai para o céu. E para o céu você vai precisar fazer algumas mudanças e deve ser o seu objetivo final. Muito obrigado. Alguém mais? Pode levantar. Primeiro, eu gostaria de saber o que substituiria o leite. E outra coisa, a gente sabe os malefícios da carne. Entretanto, a gente sabe que também os legumes, as frutas estão cheios de agrotóxicos. Então, que conselho se daria? Porque o ideal seria a gente plantar, mas a gente não tem condições para isso. Que conselho daria em relação a isso? Two questions. She asks for something to replace milk. And she also considers the fact that although you showed us that meat is contaminated like that, but there's also agrotoxins present in vegetables that we eat. If we that live in city are not able to plant our own vegetable for consumption, what is an advice that you can give us? Well, there are a lot of milk substitutes. There are, cashew milk, soy milk, rice milk, oat milk, macadamia milk, a ton of milks. Então, existem muitos leites que podem substituir o leite de vaca, né? De soja, de castanha de caju, de macadâmia, tá? De aveia, a produção de leite de todos esses materiais. When it comes to the plant kingdom, plants do not have zoonoses. There's no such thing as mad carrot disease. There's no such thing as lettuce immunodeficiency virus. And so you have to look at those diseases that trump anything in the animal kingdom, anything in the plant kingdom. Então, o que ele diz é que não existe zoonoses, né, na questão dos vegetais, das plantas. Não existe uma doença como doença do alface louco, né? Ou doença da imunodeficiência do brócolis, alguma coisa assim, tá? Que tem presente Então, não há comparação entre um pouco de contaminação que possa haver
nas plantas com as contaminações que existem nos animais. And so when you look at cardiovascular disease, saturated fat, cholesterol, atherosclerosis, arteriosclerosis, that's not the result of plants, that's the result of Então, meat. doenças como doenças cardiovasculares, doença da arteriosclerose, doenças cardíacas, todas elas são de origem todas elas são de origem de consumo animal e não de consumo de plantas. Temos a última pergunta aqui da nossa plateia. O Kleber vai fazer. Pode fazer, Kleber. Gregory, eu queria saber assim, o que você indicaria assim, para a gente continuar assim, para assistir, porque nós seres humanos, a gente assistiu, foi impactado, mas amanhã ou depois já esqueceu, né? Então, para a gente dar essa continuidade, algum documentário, algum livro, para a gente continuar nessa jornada aí, para essa transição. Our friend recognized that we have been impacted by what you have shown us today. Okay. But maybe tomorrow we will have forgotten what you have presented here. But if we want to continue and make deep our studies on this field, to get more knowledge on this area, what do you recommend us? A book, some videos, a YouTube channel, something where we can research on these subjects? Well, first of all, as Adventists, we have a library of information from Ellen White. I would definitely choose to read Counsels on Diets and Foods first and foremost. I'll go ahead with that. Ok. Então, primeiro ele aconselha a buscar a Sra. White. A gente tem uma biblioteca inteira de saúde em que ela ensina sobre isso. O primeiro que ele recomenda seria o conselho sobre dieta, Counsels on Diet and Food. Yeah, Counsels on Diets and Conselho Foods. sobre alimentação, dieta e conselho traduzido para nós é conselho sobre regime alimentar. Isso. You really don't have to go outside the church for the information. It's here. But for those who want to go outside the church, there's several things on Netflix now. One is about the twin study with vegans, making them twins, going back and forth on that. I forgot the name of the series. What's the name of the series? Anyway, there's a twin study. What the Health is another documentary. Você é o que você come. Fala para mim, essa série. You are what you eat. You are what you eat. That's a good documentary. What the Health is another documentary. There's several out there that you can look at. Sim, então fora da igreja, dentro da igreja já tem muita informação, muito material, mas fora da igreja, mesmo no Netflix você vai encontrar séries que falam sobre alimentação, os benefícios de ser veganos, tá? Inclusive nesse documentário que ele mencionou. Obrigado. Agora temos aqui umas perguntas online. E a primeira pergunta aqui é do João. Ele pergunta o seguinte: queria saber sobre transgênicos. Pode comer transgênicos? Pergunta dessa forma. There's someone that was watching over YouTube who sent a question about transgenic food. If it's, is there any problem consuming this type of food? The genetically altered food? Yes. Okay. GMOs are a nightmare. Ellen White told us 160 years ago to grow our own foods because of that. Okay, go. Então a Sra. White já recomendou 160 anos atrás que nós deveríamos plantar o nosso próprio alimento até para evitar esse tipo de coisa. Folk, we are running out of time. The Lord is coming soon, and prior to His coming, we're going to have to endure all types of stuff. So my advice is to read, read, read. O Senhor está vindo, está se aproximando à sua volta e Ele recomenda que ao se aproximar nós devemos ler, estudar bastante sobre esse assunto. E temos aqui, muito obrigado, temos aqui um comentário no canal aqui no YouTube do Valber Leal, fala o seguinte: o fato é que temos que readaptar nossa alimentação. No céu não vai ter árvore de hambúrguer. A Aparecida fala, além de não fazer bem a carne, também tem a questão dos bichos ficarem apavorados, morrendo. Meu Deus, que pecado e tristeza. E é isso. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado, Gregory. Thank you so much. Muito obrigado, André. Vamos dar continuidade à programação para o encerramento.
desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas, sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E Tu deixaste, Senhor, como uma lição para que nós pudéssemos viver uma vida boa, Senhor. Para louvar e agradecer Teu nome aqui. Por isso, Senhor, nos ajude a ser fiéis, Senhor, a Teus princípios. Nos ajude, Senhor, a mudar velhos hábitos. Nos ajude, Senhor, a cada dia ser mais semelhante a Ti, Senhor. Vamos iniciar uma nova semana. E essa nova semana, pedimos que se inicie na Tua presença, Senhor. Batizados pelo Teu Espírito. E uma vida que ande em conformidade com a Tua vontade, Senhor. Nem sempre é fácil, mas temos a força e o poder do alto, Senhor. E a certeza de que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Nos dê uma semana, Senhor. Obrigado por esse sábado e nos dê uma semana na Tua presença. É isso que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Desejo uma feliz semana aí para quem está do seu lado. Dê um abraço. Diga que ele é a pessoa mais bonita do mundo. Nem que seja para Jesus. Obrigado.